Olá, boa noite, boa noite. Retomando as nossas lives de terça-feira. Por muito tempo, parei um tempo com as lives, eu recebi muita mensagem, existia comentário nas postagens, Andressa, quando vai voltar com as lives, né? Quando que vai voltar? Então, estamos aí retornando. Eu odeio essa luz refletindo no meu óculos, meu Deus. Tem que tirar a luz, senão fica me incomodando. E estamos aí de volta, então, na nossa tradicional, né, que nós fazíamos, tradicional live de terça-feira. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa retomada aí das nossas lives de terça. E hoje nós vamos conversar sobre o assunto que gera muitas dúvidas entre os profissionais de segurança do trabalho. Por que alguns técnicos de segurança conseguem crescer, conquistar reconhecimento, ter oportunidades, enquanto outros permanecem, às vezes até anos, meses ou por muito tempo, no mesmo lugar, sem evoluir profissionalmente. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oi, Ayrton. Boa noite, tudo bem? E antes disso, gente, comentem para mim como é que tá o áudio, como é que tá o som. Eu tô testando meu microfone novo, que até então eu só tinha usado em vídeo, não tinha utilizado em live. Então, se vocês puderem dar o feedback de como é que tá o som, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, senão eu vou desligar ele e deixo sem microfone mesmo. Então, vocês conseguirem me dar aí o feedback aí, como é que tá a imagem, como é que tá o som, se estão me vendo e me ouvindo bem, eu agradeço, vai ser ótimo. Então, fiquem aí até o final também, porque eu vou mostrar os fatores, então, que realmente fazem a diferença na carreira e como você pode começar a mudar essa estratégia já a partir de hoje. É isso aí, o cafezinho sempre, né? Digo, o café é o combustível do técnico de segurança. A imagem ajuda. O som, ok? É isso? É isso? É. O que me irrita só essa luz aqui refletindo na minha lente do meu óculos. Gente, eu ficava preferindo ficar sem. Virar para lá do que ficar eu vendo que ela tá refletindo aqui na minha lente do óculos. Ah, tá. Então significa que tá ouvindo bem. Ah, melhorou? Ah, agora sim. Ah, então tá. Eu acho que é a luz, né, que fica refletindo. Melhor ficar sem, senão fica refletindo no óculos. A gente que é quatro olhos, né, tem dessas. Então hoje aqui na nossa live, nosso tema de hoje, a gente vai descobrir o que diferencia os profissionais que crescem daqueles que ficam estagnados, quais os comportamentos aceleram o desenvolvimento profissional e os erros que impedem muitos técnicos de serem promovidos e como começar a construir uma carreira mais valorizada e estratégica. Aí depois eu vou comentar um pouquinho aí do novo projeto para quem ainda não entendeu ou ainda está com dúvida, tá? Que é o Conexão SST. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Andressa Cortes, sou profissional da área da segurança do trabalho, sou consultora, tenho minha consultoria, instrutora, fundadora da Corte Safe, que é o nome da minha empresa, e o meu trabalho é ajudar profissionais e empresas a desenvolver uma cultura de segurança mais eficiente e estratégica, além, é claro, de contribuir para o crescimento profissional de quem já atua e vai atuar, né, na saúde e segurança do trabalho. E hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como trabalhamos com a segurança. O porquê que alguns técnicos de segurança eles crescem na carreira e outros ficam estagnados. Boa noite pessoal que está entrando, porque esse tema ele trata aí de fatores que influenciam de forma direta o crescimento do profissional ali dentro da segurança do trabalho. Então não estamos falando apenas de conhecimento técnico, e veja bem, é importante.
Sim, nós precisamos ter o entendimento das normas, principalmente conseguir e saber interpretar as normas, saber onde buscar o conhecimento quando nós precisamos, temos alguma dúvida em relação à parte normativa, porém não é só isso. Esse dia, como eu falei, eu fiz um vídeo curtinho sobre isso e alguém comentou como eu estava dizendo que as normas não eram importantes, porque o técnico precisava saber das normas. Precisa realmente ter um entendimento. Eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que não é só isso. Tá? E assim como eu também não concordo que o técnico de segurança ele precisa saber de tudo que está escrito, decorar todas as normas. Tá? O importante é a gente saber interpretar e saber buscar ali na norma aonde que eu vou encontrar uma informação que é importante para certa atividade ou para elaboração de um documento ou por uma questão de uma análise de risco, né? Enfim, eu saber aonde que eu vou buscar aquela informação. Tá? Isso é muito mais importante, daqui a pouco você lembrar que o item da NR35 3.2.5.21 diz que tal informação, a atividade precisa ser feita dessa forma. É muito mais importante você ter um embasamento e entendimento, inclusive conseguir transmitir essa informação de uma maneira que influencie positivamente quem está recebendo a informação e você consiga influenciar essa pessoa a fazer aquela atividade de uma forma segura do que simplesmente você cuspir ali o item da norma para ela. Então, é importante nós termos esse entendimento, tá? Saber interpretar a norma, mas não é só isso. Tá? Apenas o conhecimento técnico não é o suficiente para um técnico de segurança ele ser reconhecido de forma profissionalmente, né? E também exige uma postura profissional, como que essa pessoa se comporta, né? Qual é a postura dele, a sua comunicação, o seu relacionamento com os gestores e demais trabalhadores num geral, a capacidade de liderança, a visão estratégica e o desenvolvimento contínuo. Porque pressupomos que todos que somos formados em técnicos de segurança já conhecemos as normas, né? Todos conhecem igualmente as normas. A pessoa que está contratando, tá? Ela entende que se eu estou enviando um currículo e tenho um registro no MTE, é porque eu tenho o conhecimento das normas. A questão é, de todos aqueles currículos, de todos aqueles técnicos de segurança que já são ali formados, qual é o diferencial que eles têm, né? Qual é o diferencial um do outro? Qual é o teu diferencial? E, na verdade, gente, é isso que é analisado pelas recrutadoras, pelo pessoal da RH durante o processo de seleção. Depois, quando a gente passa ali pela entrevista ali, no que normalmente é o gestor da área, né, que eles analisam a parte mais técnica para ver o teu conhecimento técnico e as suas experiências profissionais, ele vai analisar ali como é que é a tua parte técnica. Mas se vocês lembram bem dos processos seletivos que vocês já passaram antes de vocês fazerem a entrevista com o gestor da área, vocês fazem a entrevista com a pessoa do RH. E ali não é analisado o teu conhecimento técnico, porque o RH já pressupõe que isso já existe, você já tem esse conhecimento técnico. Ali ele analisa justamente isso, a tua comunicação, o teu comportamento, a tua capacidade de liderança. Tá? É isso que aquele primeiro momento vai ser analisado. E aí você, passando dessa etapa, é que daí depois, por último, você vai ser testado tecnicamente. Então veja que antes do teu conhecimento técnico vem a tua questão comportamental, a tua comunicação, a tua postura profissional. Sem vencer essa parte, você não consegue nem vencer a última etapa de um processo seletivo, que é a parte de conhecimento técnico. Então veja como isso é muito mais valioso para quem está querendo um melhor posicionamento profissional. Tá? Então é isso que nós precisamos entender e focar, inclusive, no desenvolvimento das nossas habilidades. Porque a gente faz curso lá de NR10, faz curso de NR35, aí faz um curso de supervisor de NR35, aí faz um curso de resgate, um curso de bombeiro, de espaço confinado, faz curso de tudo que é NR. Mas em que momento você trabalhou
para melhorar a tua habilidade de comunicação, a tua habilidade de relacionamento com as pessoas? Qual o momento que você parou para desenvolver isso? Que você leu sobre isso, que você fez um curso sobre isso, que você estudou sobre isso? E é esse que vai fazer o teu diferencial não só no mercado de trabalho, mas como também para entrar no mercado de trabalho. É aí que vai fazer grande diferença, tá? Até porque muitas vezes profissionais, eles possuem, os profissionais eles possuem a mesma formação, às vezes eles trabalham ali até na mesma área, possuem experiências semelhantes, um trabalhou 10 anos no ramo automotivo, outro trabalhou 8 anos no ramo automotivo, ou em canteiro de obras, tudo muito semelhante, fez mais ou menos os mesmos cursos, porque a gente acaba fazendo os mesmos cursos de NEs, né, de normas regulamentadoras, mas apresentam resultados completamente diferentes na carreira. Alguns continuam ali no mesmo lugar e alguns crescem. Tá? Esse que cresce é porque ele é essencial, ele traz conhecimento, ele orienta e ele padroniza. Essa é uma das grandes diferenças. Tá? E isso não significa que apenas quem tem sorte consegue crescer, não tem nada a ver com sorte, tá? Eu, particularmente, eu não acredito em sorte. Porque no momento que a gente diz, o Ayrton, ele chegou onde ele ia chegar, ele é um profissional reconhecido porque ele teve sorte, eu estou desqualificando todo o esforço que ele fez para ter o conhecimento e as habilidades que ele tem hoje. No momento que eu digo que ele tem sorte por ter os resultados que ele tem, eu desqualifico todas as habilidades que ele tem. E eu não acredito que isso seja justo para ele. Então, eu não acredito em sorte. Eu acredito em esforço. Tá? E é isso que traz os resultados, sejam eles bons ou ruins. Que pode ter os resultados ruins. Significa que ou teu esforço não foi suficiente, ou ele não foi direcionado da maneira como deveria ser para ter um resultado que do teu ponto de vista é positivo, né? Porque isso é uma questão muito também de ponto de vista. O que pode ser bom para um pode não ser para o outro. Deixa eu ver. A SST estimula os profissionais a contribuírem com as empresas e serem valorizados, ok? Ok, podemos dizer que sim. Aí tu só durou 8 anos de sorte. É, é só 8 anos de sorte, né? É exatamente. Então é trabalho, né? Ele é muito trabalho, é empenho, é dedicação. E tu é um cara, tu vê que tá sempre aqui presente, tá sempre numa live com alguém, tá sempre num evento, tá sempre trocando tudo. Aí como é que vai dizer que é sorte? Não tem como ser sorte. Você tá ali sendo visto, né? Dando a cara a tapa. Aí como é que vai dizer que é sorte? Não é trabalho, né? É esforço, né? Não existe essa de sorte. Eu tenho até um ranço disso, sabe? Tá, porque teve sorte. Gente, a pessoa não viu as madrugadas, as noites mal dormidas, né? De trabalho, de estudo, né? Tudo que é isso. Sorte. Então, você estimula os profissionais a contribuírem com as empresas e serem valorizados. Tá, ok. É, contribuem com as empresas e serem valorizados. Depende também dessa contribuição, né? É mais ou menos isso que eu estou querendo falar. Chegar lá só e dizer, não, esse trabalho aqui não pode ser feito dessa maneira, tem que ser feito dessa. Só isso qualquer um faz, que ela é a norma. Agora, tu interpretar a norma e tu influenciar e orientar, né, de uma maneira que as pessoas sejam receptivas, porque muitas vezes a gente tem esse trabalho, e esse sim é o técnico que se diferencia, tá? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar para meus alunos lá do mapa, porque alguns já são experientes na área, mas a grande maioria não, né? Então eu gosto já de dizer a real como é que é. Que a gente sai da escola, e isso aconteceu comigo também, eu tinha normas decoradas, lembrava item, eu era dessa. O item tal, ponto tal, eu mergulhava dessa besteira, diz tal coisa. E eu achava que ia chegar nas empresas, a maioria acha, e dizer, não, a norma diz que tem que ser feito assim, sim, dessa maneira, e tu tá fazendo do jeito errado. E que as pessoas iam sair correndo, nossa, é sério que é assim que tem que fazer? Eu não sabia, não, peraí que nós estamos parando tudo e vamos fazer do jeito que tu falou agora. Gente, não vão. Se você não tiver lá o poder de influenciar e de convencimento, eles vão continuar fazendo, vão esperar tu virar as costas e depois vão continuar fazendo como eles estavam, tá? E esse é o trabalho do técnico de segurança. Não é só lá ler e identificar a norma, até porque isso eles fariam sozinhos.
né? Isso aí qualquer um faz. Obsessão é o fundamento básico. Movimento constante, seguir o plano até dar certo. Adorei, adorei. Eu gostei muito. Já ouvi falar muito dessa questão da obsessão, né? De profissionais, pessoas que eram obcecados por algo, né? E ficavam lá, grandes invenções, né? E conquistas foram baseadas, né? Quando a gente ouve, assim, a história daquilo, por obsessão. A pessoa ser obcecada por aquilo ali e ir tentando e testando até realmente conseguir. Se é dedicação, muito trabalho, os donos do negócio não vão contigo, correto? Depende muito do teu poder de convencimento. Alguns, eles já têm essa visão, entendeu? E isso é mais fácil. Mas mesmo a pessoa, mesmo os donos, os gestores de negócio, tendo essa visão de que a segurança ela é importante, eles se importando com as pessoas, o negócio ele precisa ser sustentável. Então, não adianta, a grande maioria, ela acaba vendo mais os números. E se isso impacta alguma coisa lá nos números, você vai ter que mostrar que não cuidar da segurança vai impactar muito mais, nem que seja em números, gente. Nem sempre chegar lá e tentar sensibilizar e dizer não, mas as pessoas podem se acidentar na cabeça da outra pessoa, não generalizando, eu digo a grande maioria, não, isso não vai acontecer aqui, não, que isso, não, não vai ter fiscalização, não, ninguém vai se acidentar. Na cabeça deles, não é que eles não se importam, é que eles não acreditam que aquilo vai acontecer na empresa deles. Ah, então, nós temos aí que mostrar, e muitas vezes em números, né, que tem como fazer daquela forma. Só falar, ah, não, mas é que a gente tem que cuidar dos trabalhadores, isso não convence quase ninguém. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu precisava, a gente estava tendo um caso de acidentes no lugar que eu trabalhei, e nós vimos que o EPI não estava sendo eficiente. Aí fizemos toda aquela função, né? Quando a gente vai trocar o EPI, testa, experimenta, né? Enfim, e aí achamos o que era o ideal para aquele risco, né? Que ia ser mais eficiente para aquele risco. Só que aquele produto era 5 vezes mais. E aí, como que tu chega lá para o dono da empresa, dando o aumento de custo, que para eles é um custo, né? Desse valor. Então, a primeira coisa, mostrar ali já os custos que a empresa teve com os acidentes, né? Que já teve, então, por causa daquele EPI ineficaz, e depois tu faz o quê? Fiz testes de durabilidade, e só nesse teste de durabilidade eu consegui detectar que aquele EPI, por mais que ele fosse mais caro, ele durava mais. Então, se a gente colocasse num valor assim mensal, ele saía elas por elas, saía quase o mesmo valor, entendeu? Comprar aquele mais barato, mas que durava menos, dava quase o mesmo valor de comprar o mais caro, mas que ele tinha uma durabilidade maior. E ainda junta com todas as despesas, menciona ali os acidentes que teve, porque um funcionário afastado, gente, é despesa, tá? É despesa para a empresa, né? Então, junta tudo isso e aí tu apresenta isso para aquela pessoa que assina o cheque, né? Tu diz, né? Aquela que libera o dinheiro, e aí tu mostra isso para ela, tu convence ela a realmente investir naquele equipamento ou aquele EPI que tem um valor mais elevado, mas tem uma qualidade melhor, que vai ser muito mais eficiente, não só para os trabalhadores, mas também vai ter o mesmo ou menos, às vezes pode ser até menor, custo para a empresa. Assim a gente convence aquele dono de empresa, né, ou aquele gestor, o diretor, né, enfim, seja quem for. Tá? Então, realmente, esse é o nosso trabalho, do meu ponto de vista. Nosso trabalho é esse, tá? Fazer todos esses estudos, essas análises, levantamento, né, enfim, para poder mostrar e provar que aquela situação é melhor, além de ser a mais segura. Agora, se a gente vai lá no foco, não, tem que ser esse porque é mais seguro, ele vai dizer, não, eu sempre comprou esse aí, então continua esse aí, não vai acontecer nada, ninguém vai se machucar. Eles não conseguem ver como a gente vê essa parte, então eles não conseguem mensurar isso. E nós precisamos mostrar muitas vezes em números isso, tá? Cremos que muita leitura no sentido da atualização frequente, os donos do negócio acreditarem como essas coisas. Não só a leitura, porque não adianta você só ler a norma, né? E conhecer a norma do meu ponto de vista. Você tem que saber influenciar. É o poder da influência, tá? E aí a gente usarmos essa influência para trabalharmos a partir dali a mentalidade até dos donos e dos gestores do negócio, que dependendo do tamanho da empresa, a gente nem tem acesso ao dono, né? São os gestores, gerentes, diretoria, né? Enfim, os gestores assim, no geral, né? Mostrando e gerando a influência,
Não só somente dizendo, atualizou a norma, agora tem que fazer isso. Não. Como que não fazer isso pode impactar o negócio? Aí é que está o jogo. Se eu não fazer esse atendimento, o que vai me impactar? Seja multa, penalidade, né? Enfim, o que impacta a empresa se ela não ter esse atendimento? Mas em uma coisa mensurável, que a pessoa consiga medir. Não só, nós vamos estar desatualizado, pode acontecer acidente. Não, isso não é mensurável. Isso aí, a pessoa pode imaginar 1 milhão de coisas e acabar acreditando que isso não vai acontecer. E aí você não consegue influenciar e sensibilizar aquela pessoa. Então não é somente aquela pessoa que faz 1 milhão de cursos que tem sucesso. O crescimento vai muito além disso. É aquele que mais consegue influenciar as pessoas. É que consegue influenciar os gestores, os donos de negócio e também os funcionários, né? Porque é muito menos trabalhoso quando você consegue influenciar um funcionário do que você tem que ficar lá toda hora cobrando todos a usar EPI, por exemplo. No momento que você tem que ficar cobrando várias vezes, é porque essa pessoa ainda não foi influenciada. Tu vira as costas, ela não vai mais seguir aquele procedimento, seja ele qual for, de um uso de EPI ou de um jeito de fazer a atividade. E muitos técnicos de segurança, eles estão focados apenas nessa parte operacional da profissão. Enquanto muitos estão preocupados apenas em cumprir rotina, os que realmente se destacam, eles focam em comunicação, comunicar resultados, resolver os problemas. Gente, levantar problema qualquer um faz. Eu largo uma criança no canteiro de obras e ele consegue me levantar vários problemas. Aí você vai chegar lá pro seu chefe, lá pro gestor, lá tem isso e isso de problema. Ele vai olhar para ti, tá bom, é isso, e vai virar as costas. Então, o que se diferencia é aquele que resolve os problemas. Pode até levar o problema, já leva a solução junto, se a solução não dependesse exclusivamente de ti, ou depender de algum recurso financeiro. Então, já leva o problema, já leva com a solução. Aí ele vai olhar, não, beleza, é isso que temos que fazer? Então tá, então é isso que temos que fazer. Senão, vai ficar ali, você só vai ser um levantador de problemas. Tá? Aquele que se destaca é aquele que influencia as pessoas positivamente, né? Porque também tem a influência negativa, aquela pessoa fica só reclamando e falando mal, pode influenciar negativamente os outros entrarem na mesa batida e ficarem só reclamando e falando mal. Ele gera valor para a empresa. E assim ele é visto como um parceiro estratégico, não com aquele que só reclama e leva problema. Então, quem entende isso é que passa a ser lembrado para promoções, para os projetos importantes e até oportunidades de crescimento, nem que seja para uma outra área de trabalho, por que não? Conheço técnicos que acabaram sendo promovidos dentro da empresa para outras áreas. Um exemplo, assim, de uma pessoa que eu conheço, um técnico que era extremamente competente tecnicamente, mas ele tinha uma dificuldade de apresentar as suas ideias. Tinha vergonha, tinha medo, não impunha, não se posicionava para falar as suas ideias. Aí, quando ele comentava assim com outras pessoas, lá iam pegar as ideias dele, e ele não se posicionava para dar as ideias dele, mostrar o trabalho dele. E aí ele foi trabalhando nessa parte de comunicação, aprender a apresentar, e aí começou a apresentar os indicadores, que empresas que possuem gestão de SST têm ali os indicadores, né, os KPIs, e de tempos em tempos, normalmente uma vez por mês, alguém apresenta os indicadores da sua área. E no caso, o Tec Segurança pode ser o responsável por apresentar os indicadores de segurança do trabalho. Então, aí, a partir daí que ele começou a falar mais, apresentar as ideias, apresentar os indicadores, ele começou, inclusive, a ser convidado para participar de reuniões gerenciais, né? E aí foi conquistando já uma visão, uma posição mais de liderança. Já tive aluno, por exemplo, que acreditava que apenas cumpriria as atividades ali, o que pediam para ele era suficiente. E aí, quando começou a buscar melhoria, propor soluções, não só levantar problemas, participar mais ativamente dos processos da empresa, passou a ser reconhecido e recebeu novas possibilidades. Em que momento eu convenço meu supervisor ou gestor que me solte e como ganha confiança para me manter fora do site extra-campo? Primeiro você vai ter que ganhar confiança para depois eles te soltarem, tá?
E a confiança vai ser justamente isso, falando das tuas ideias, mostrando soluções de problemas, né? Assim, aos pouquinhos, eles vão te dando essa confiança para te soltar. Eles vão te. Primeiro você vai ter que ganhar confiança, para depois poder ser solto. Eles vão te soltar quando eles sentirem essa confiança. Então começa aí, se posicionando, dando ideias, sugestões, seja proativo, não espere, gente, não esperem as pessoas ou o gestor, ou seja quem for, dizer o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Às vezes você tem receio, é inseguro, com medo de fazer errado, vai lá e faz. Tá? Então, vá lá e faz, seja proativo. Assim você vai ganhando a confiança. Conheci um técnico também que ele acabou investindo mais em desenvolvimento de habilidades comportamentais, comunicação, e aí que ele fez? Melhorou o relacionamento com os gestores, com a equipe, né? E aí acabou se tornando referência lá na empresa. Tá? Então, às vezes, a gente não precisa saber mais normas, a gente precisa saber se comunicar. Mas daqui a pouco tem alguém aí que está pensando, mas na minha empresa não existe oportunidade, principalmente para técnico de segurança. E tem algumas empresas que isso até é verdade. Tá? Algumas empresas têm poucas oportunidades. Mas quando a gente fala em desenvolver competência profissional, isso aumenta a sua chance dentro da empresa que você está, mas também fora dela. Daqui a pouco essa oportunidade de você adquirindo essas competências nem vai ser ali, vai ser em outro lugar. Eu fiz isso algumas vezes, que eu via ali que não ia dar em nada, eu já tinha aprendido tudo que tinha que aprender, que eu não tinha mais para onde ir, eu mudava de empresa. Sem dó e sem piedade. Claro, deixava tudo organizado, juntinho, né? Enfim, mas sem dó e nem piedade de pedir desligamento e ir para outro lugar. Ou daqui a pouco você pensa que não leva jeito para ser líder, para liderança, porque em técnico de segurança, gente, ele é um líder. Quando eu falo líder, eu não digo você ter o cargo líder dos técnicos de segurança. Não, você sendo um técnico de segurança, uma frente de trabalho, você já é um líder, tá? Isso é ser liderança, é o líder da segurança do trabalho. E liderança nem sempre é um talento nato. Tem gente que às vezes a gente olha e pensa, nossa, essa pessoa tem um talento para liderança. Às vezes ela nem tinha, ela foi desenvolvendo, porque é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática, comunicação, experiência, fazendo. Então, é uma habilidade, tá? Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade para aprender sobre isso, mas isso é uma habilidade que é desenvolvida, não é uma questão de, eu não nasci com isso, então já era. Não. Você pode desenvolver. Gente, eu, quando eu era adolescente, criança, eu era extremamente tímida. Eu fui daquelas alunas que não levantava a mão para fazer uma pergunta, por mais que eu tivesse muita dúvida do professor, porque eu tinha vergonha. Hoje eu gravo vídeo aqui, faço e não tenho nem ideia de quantas pessoas vão assistir, quantas pessoas vão entrar ao vivo, e eu não tô nem aí. Então, isso é uma coisa que a gente desenvolve, não necessariamente a gente nasce assim, e acreditem ainda, eu sou uma pessoa introvertida. E tô aqui falando com vocês com uma câmera aberta, eu não sei nem quem tá assistindo ou quem ainda vai assistir, porque vai ficar no feed ali gravado. Então, certas habilidades a gente desenvolve. Né? E nem sempre você precisa fazer mais cursos antes de crescer, porque a capacitação é importante, mas muitos profissionais eles ficam presos acumulando certificado, fazendo curso, só faz curso e não aplica nada. E sem a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu nos cursos, né, ou nos vídeos, enfim, que a gente assiste, aplicar aquele conhecimento ou até desenvolver as competências que a gente quer melhorar ou desenvolver, sem fazer isso, a gente acaba não tendo resultado. Foi só mais um curso que a gente fez. Então, a gente tem que fazer um curso, então façam menos curso, mas que dê tempo de fazer e aplicar aquilo que foi ensinado, aquilo que você aprendeu. É muito mais eficiente do que ficar fazendo curso e só ficar acumulando certificados. Você só está perdendo seu tempo e perdendo seu dinheiro. E não pense, tá, que apenas o conhecimento técnico vai ser o suficiente para impulsar a sua carreira. Muitos profissionais passam anos estudando norma, legislação, procedimentos, sabe itens de norma de cor, mas não desenvolve habilidade de comunicação, de influência,
resolução de problemas e relacionamento interpessoal. E nós trabalhamos com pessoas, nós precisamos desenvolver isso. Então, o resultado é o que se tornam bons executores, mas pouco reconhecidos. É o que acaba acontecendo. E o jeito de unir competência técnica com competência comportamental? Os profissionais que normalmente crescem, eles buscam o aprendizado contínuo. E quando a gente fala aprendizado contínuo, não é só de normas. Eles buscam além disso. Tem iniciativa, tem uma boa comunicação, entende um negócio da empresa. A gente precisa também entender que a empresa ela precisa ser sustentável. Porque se a empresa está tendo prejuízo, ela vai fechar e todo mundo vai perder o emprego. Então, ela tem que entender o negócio da empresa também e o que a empresa faz para poder dar sugestões de melhoria. Essa pessoa que se diferencia, ela apresenta soluções, ela não fica levantando problema. Ela apresenta soluções e ela assume a responsabilidade. Eu vou cuidar disso. E isso gera confiança. Então, ela não espera ser reconhecida, ela cria motivos para ser reconhecido. Então, um pequeno passo para você começar a partir de hoje nesse caminho, tá? Faz uma reflexão. Pensa em si mesmo. Além do meu conhecimento técnico, se você é técnico de segurança, você já tem, tá? Pode ter um mais, outro menos, mas o conhecimento técnico você já tem. Além do seu conhecimento técnico, qual é a habilidade profissional que eu preciso desenvolver para crescer na minha carreira? Escolha apenas uma agora, nesse primeiro momento. E trabalhe nessa uma habilidade nos próximos 30 dias. Só uma. Tá? Ah, mas eu tenho tantas que eu gostaria de... Escolhe só uma agora. Calma. Escolhe uma. Trabalha nisso agora nos próximos 30 dias a contar de hoje. Ou amanhã, né? Porque agora já é de noite. A partir de 10 de junho até 10 de julho. Pode ser aí comunicação, pode ser sua liderança, pode ser até organização, quero ser mais organizado, pode ser apresentação de resultados, ou meu relacionamento interpessoal com os meus colegas. São pequenas melhorias, mas consistentes, elas geram grandes transformações ao longo do tempo. Então, pensa numa só, e aí começa a trabalhar nela, e trabalha focada só nessa por 30 dias. Inclusive, tem um estudo que agora eu não lembro quem fez, que diz que, eu vou pesquisar depois o nome e vou dizer para vocês, que agora eu esqueci. Diz que se uma pessoa ela estudar por afinco por 20 horas um determinado assunto, tá? Ela já sabe muito mais do que 80% da população sobre aquele assunto. Então pensa, se você focar numa habilidade para trabalhar todos os dias, ele é por 30 dias, ao final desses 30 dias você já vai ter uma dominância dessa habilidade muito maior que a grande maioria da população. Então pensa só, né? Então, e se essa live aí fez sentido para você? Escreva aí no chat então. Eu quero crescer. Que eu quero saber, ou você que está assistindo gravado, escreva aí nos comentários quando você assistir, se você chegou até aqui, né? É porque você quer crescer, eu acredito, né? Então escreva aí nos comentários, eu quero crescer. E já compartilhe essa transmissão com outro técnico de segurança que também deseja evoluir profissionalmente. Porque o mercado ele não valoriza apenas quem sabe mais, ele valoriza quem consegue gerar mais resultados. E esse crescimento começa pelas escolhas que você faz todos os dias. Depois me conta qual foi a habilidade, qual é a habilidade que você vai trabalhar aí nos próximos 30 dias. Me manda ali no direct. Tá? E até a próxima.